Glória a Deus. Amadas, hoje nesse dia 27, nós estamos falando sobre a mulher cananeia. Uma história, né, bem conhecida. Acredito que as irmãs que estão ouvindo, né, o devocional, ouvindo essa reflexão, com certeza já ouviram falar dessa mulher. E realmente essa mulher, ela nos dá um exemplo de fé. Por quê? Primeiro, porque ela era uma estrangeira. E mesmo sendo estrangeira, ela conseguiu crer, né, em Jesus e confiar que ele poderia resolver o seu problema e solucionar aquilo que há tanto tempo estava, né, causando dor na sua vida. Porque, amadas, quem é mãe sabe, a dor de um filho dói mais na mãe do que se fosse nela mesma. Ela sofre muito mais vendo o filho sofrer do que quando ela própria está sentindo alguma coisa. E é interessante que, como foi falado aqui no devocional, a referência bíblica também nos conta que essa mulher, ela vai até Jesus e ela começa a receber de Jesus alguns nãos. O primeiro não que ela recebe de Jesus, se a gente for analisar em outra referência bíblica, é o silêncio. A Bíblia diz que Jesus ele não responde nada a princípio. E então os discípulos chegam para Jesus e Jesus, despede essa mulher porque ela vem gritando atrás de nós. E aí Jesus dá outro não. Ele vai dizer, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amados, aqui eu estou falando de outra referência bíblica, tá bom? Que no caso é lá em Mateus. Ou seja, o que acontece aqui? Essa mulher, ela ouve vários nãos de Deus, ou de Jesus, né? No caso, ela ouve o primeiro não, quando Jesus fica em silêncio. Ela ouve o segundo não, que é quando Jesus diz que não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aparentemente ela ouve o terceiro não, que é quando Jesus ele vai dizer que não pode tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E naquele momento ele estava dizendo para aquela mulher, olha, você não faz parte do povo. Mas, amadas, o que eu entendo aqui é que Jesus não estava tratando aquela mulher mal, Jesus não estava de forma alguma menosprezando aquela mulher por ela ser diferente. O que Jesus estava fazendo era colocando a fé daquela mulher à prova. E eu acho tão interessante, porque se a gente for olhar aqui as referências bíblicas, como eu citei aqui, né, em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, Jesus vai dar os dois nãos, né? E eu acho interessante porque aqui em Marcos só vai falar o que Jesus disse por último, que eu não posso pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E o que é mais interessante é a resposta da mulher quando ela diz, Senhor, ela confirma, sim, Senhor, é verdade. Não é para tirar o pão dos filhos. Eu quero apenas as migalhas. Em outras palavras, ela está dizendo, Senhor, eu não preciso que o Senhor tire dos filhos que realmente fazem parte, né, da mesa e dê para mim. Não, eu quero que o Senhor dê para mim só o que sobrar. Amados, o nome disso é humildade. E é tão interessante porque aqui em Marcos não diz, mas lá em Mateus, na referência bíblica de Mateus, diz que Jesus elogiou aquela mulher dizendo assim, ó mulher, grande é a tua fé. Sabe o que significa? Amada, Jesus estava lançando um elogio sobre uma mulher que era estrangeira, que não fazia parte do povo de Israel, mas que creu, que acreditou, que confiou, que perseverou. Sabe, amadas, qual é o nosso maior problema hoje? A nossa geração é uma geração de coisas instantâneas. O que é isso? A gente se acostumou tanto com micro-ondas que a gente acha que tudo tem que ser rápido. A gente se acostumou tanto com macarrão instantâneo, que é 3 minutos, que a gente acha que a oração também tem que ser instantânea. Eu orei e recebi. E não é assim, amadas. O Senhor hoje, ele traz essa reflexão ao meu e ao seu coração. Nem tudo vai acontecer no meu tempo, nem tudo vai acontecer do meu jeito, nem tudo vai acontecer na hora que eu quero. E justamente não vai acontecer porque o Senhor vai permitir que a minha fé, que a sua fé, ela seja provada. E o objetivo do Senhor em provar a nossa fé não é que ela seja destruída, pelo contrário, é que ela seja fortalecida. Amadas, nós precisamos entender que alguém que não tem perseverança não consegue as coisas de Deus. Por quê?
Porque o Senhor, ele não vai simplesmente, ah, Senhor, eu quero isso aqui, pega minha filha. Não, não é assim. Muitas situações na minha e na sua vida, ele vai nos permitir passar pela prova, ele vai nos permitir passar pela aflição, ele vai nos permitir passar pela dor, pela perda. E tudo isso vai gerar crescimento na minha e na sua vida se nós permanecermos fiéis. Na vida dessa mulher não foi diferente. Ela foi provada? Foi, mas ela foi aprovada. E a Bíblia deixa claro que Jesus disse o quê? Por causa desta resposta, aqui em Marcos, né? Ele vai dizer o quê? Pode ir, porque o demônio já saiu dela. Em outras palavras, está dizendo assim: minha filha, você me conquistou. Você perseverou, você poderia ter desistido no primeiro não, mas você não desistiu. E por causa disso, grande é a tua fé. Vai em paz, porque já aconteceu do jeito que você creu. Amada, sabe o que o Senhor está falando comigo neste dia? O Senhor está bradando ao meu coração que muitas mulheres têm desistido porque ouviram um não de Deus. Cuidado, amadas. Porque até o não de Deus é perfeito. Deus não diz não para ninguém sem um propósito. Eu, particularmente, já ouvi alguns não de Deus na minha caminhada com Ele. Mas eu garanto para você que nenhum não dele foi sem um propósito. Alguns eu ainda vou entender no futuro, talvez. Mas uma coisa é certa: Deus não faz nada ao acaso. Até o não dele é perfeito. Ele deu para essa mulher, Jesus deu para essa mulher, basicamente 3 nãos. Mas só porque ela permaneceu firme, só porque ela continuou perseverando, ele disse: mulher, grande é a tua fé. Em outras palavras, não posso negar para você. Nós precisamos aprender, amadas, a perseverar. Ah, eu orei uma vez, já que não veio, vou desistir. Não, amadas, que história é essa? Você ora uma vez, ora duas, ora 10, ora 20, ora 30, ora um ano, ora dois. Nós precisamos entender que a perseverança é basicamente não desistir. Sabe, nós precisamos nos manter ali, Senhor, eu preciso disso, faça a tua vontade. Uma coisa que infelizmente a gente esquece, né? Que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. E a gente fica, não, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. E nunca ora, Jesus, faça a tua vontade. Porque nem sempre, amados, a vontade de Deus vai combinar com a minha e nem com a sua. Mas nós precisamos confiar que a vontade dele é perfeita. Então hoje o Senhor está falando fortemente ao meu coração que existem mulheres que ouviram um não de Deus, um não de Deus, e desistiram. Algumas até saíram da presença dele por causa disso, mas o Senhor hoje está falando com você, mulher, que é tempo de voltar, porque o não que Deus te deu não foi para fazer você parar e não foi para acabar com a sua fé. O objetivo de Deus era te fazer mais forte. Então volta para a casa do Pai, porque ele ainda tem perdão para a sua vida e ele ainda tem recompensa para a sua fé, se você não desistir. Amém? Deus abençoe. Um forte abraço.